E era sobretudo, quer dizer, eu sei que havia divisão de tarefas, as pessoas tinham que fazer coisas, varrer o chão e tal, que não havia distinção entre tarefas intelectuais e tarefas pesadas como capinar. Várias vezes capinei este terreiro. E outras pessoas capinaram também, inclusive o próprio Agostinho da Silva. Eu aprendi a capinar aqui. Diga-se passagem que detestava capinar. Mas capinava. Então havia essa rotina e o interessante, sobretudo, eram as excursões, de que muitas vezes era eu o guia, por exemplo, subindo ao Penedo, lavando-se ao Penedo, lavando aquele morro que hoje se transformou num bairro e era coberto de mato, não propriamente de floresta, ao morro que está do lado oposto do Caminho de África, que é um bairro daqui hoje, e que é o morro que tinha uma vista melhor e frontal sobre Penedo, não é? E ao Lago das Iaras, às Três Cachoeiras. Nessas excursões não só se andava, como se conversava muito. Mas eu acho que o mais marcante eram as reuniões à noite, primeiro na sala de cima, naquela sala que vamos filmar, não é? Em que há as 4 janelas, não é? Nessa, hoje reduzidas a 3, de cada lado. Havia uma parte que era a sala de jantar, digamos, havia 2 ambientes, e outro, havia um sofá grande, bonito, grande, mais 2 maples, é? E ali se passavam as conversas, em torno de uma pequena mesa de centro, com, por exemplo, Sebastião José de Oliveira, e outros em contatos pessoais, e depois, quando esses móveis foram transferidos para a parte de baixo, passaram a ser feitos ali seminários mais formais. E eu acho que era à noite que ocorriam as discussões mais interessantes. As conversas à mesa e tal, acho que não funcionavam muito. Eu acho que essa opção pelas regiões limítrofes pode-se ter devido a 2 fatores. Um de caráter material. Era preciso emprego, era preciso um lugar para trabalhar e estar sossegado quando escrevia apenas, e era preciso, ao mesmo tempo, encontrar lugares em que os gastos fossem reduzidos ao mínimo. Estar aqui era muito mais barato que estar no Rio de Janeiro, por exemplo, para quem estivesse só escrevendo, e mal pago por escrever. Então, acho que isso é um aspecto, mas não é o principal. Agostinho da Silva, em Portugal, tinha feito todo aquele trabalho dos cadernos para levar cultura ao povo como forma de o instrumentar, para pensar-se a si mesmo e ao mundo à volta em termos críticos. Quer dizer, era uma política, insisto, uma posição política de instrumentar as pessoas para, num regime fascista, assumirem perante o Estado, perante o mundo à volta, perante toda a situação, uma atitude crítica, permanente, de pensar por si mesmo. Ora, isso que ele tentou fazer lá, ele vai repetir aqui. Ele vai para os lugares em que era preciso, em que era necessária gente com uma visão supralocal do mundo, da cultura, da política, uma visão supralocal em que ele pudesse empurrar para a frente a aplicação dessa sua política pessoal, e, ao mesmo tempo, em que houvesse necessidade de contribuir para as transformações de caráter, sobretudo educacional e intelectual, dessas áreas. Mas sempre preocupado não com as elites intelectuais, pelo contrário, sempre, mas não preocupados com as elites intelectuais, estando junto a elas e tentando atraí-las a esse trabalho, mas preocupado sim com o povo, com aquilo que nós hoje chamamos o povão, que não tinha acesso a condições materiais de vida minimamente aceitáveis, que não tinha condições de acesso à educação, à instrução, e era lá que ele achava que podia servir a esse povo, porque a ideia dele era servir. Tanto que o andar fardado, o andar de azul, como disse o Dr. Sebastião, o andar
por exemplo, ajuda a fundar escolas por aqui, tudo faz parte da mesma coisa. Não é? E a ideia dele é que devia haver pessoas que deixassem de lado os confortos burgueses e assumissem um papel transformador em que o objetivo era pôr-se inteiramente e desinteressadamente a serviço das populações que hoje se chamam carentes, mas que são carentes de coisa nenhuma. Isso é uma maneira de camuflar, de dourar a pílula, porque na verdade são as populações que estão excluídas, que são pobres e que são oprimidas e são exploradas. Era desse lado que ele se punha e era isso que o trabalho dele significava. Significou-se tanto isso aqui no trabalho com os camponeses, por exemplo, ou até no ensinar português aos finlandeses, quanto, por exemplo, com a fundação, já num âmbito politicamente muito mais amplo, do Centro de Estudos Afro-Orientais da Bahia e da política africana independente do Brasil. Não é? Então, é por isso que eu acho que ele ia para as periferias, para os lugares em que, em última análise, eram à frente da batalha que ele estava dando no mundo. Porque ele pensava-se a si mesmo e a esse grupo de pessoas disciplinadas e até fardadas, como uma espécie diferente, claro, mas como algo análogo às ordens militares da Idade Média, em que os homens abandonavam todos os interesses pessoais para participarem de um projeto coletivo de transformação do mundo. Concordo ou não se concordo com eles. Por exemplo, a reconquista da Espanha. Eu posso achar que os árabes podiam ter ficado lá e que seria muito mais interessante. Mas a história não tem mais interessante. Se acontece e acabou. Não é? Então, eu acho que era por isso que Agostinho da Silva ia para esse ponto. Nunca queria estar naquilo que em Portugal se chama a mó de cima. A mó de cima é da pedra do moinho à mó de cima, metaforicamente aqueles que estão em posição superior e privilegiada, e a mó de baixo, em que Agostinho sempre deliberadamente se pôs. Basta dizer que nunca quis ter propriedades, que nunca teve propriedade. E era contra a propriedade privada, era até contra a propriedade privada dos direitos autorais. Foi preciso um amigo insistir imenso com ele para que ele começasse a insistir em receber os direitos autorais do que publicava. E esse dinheiro ele agarrou e transformou num prémio, não para ele gozar dos rendimentos daquilo, mas num prémio para estimular trabalho de pesquisa, num prémio para premiar trabalhos feitos, se fossem de ordem prática, fossem de ordem, vá lá, mais pura em termos científicos. Não é? De maneira que eu acho que é isso que o leva à periferia. Okay. Por outro lado, havia um fascínio de Agostinho da Silva, ele dizia quase carnal, com a Serra de Itatiaia. Na introdução à reflexão sobre a margem da literatura portuguesa, ele menciona todos aqueles a que ele chama de mestres. Começa com os professores, com os pais, com os amigos, com os alfabetizados e, sobretudo, com os pescadores e camponeses analfabetos. Não é? Vai alistando todas as pessoas e depois começa a listar os lugares. E termina, salvo erro meu, dizendo qualquer coisa como e acima de todos, ou acima de tudo, Itatiaia, terra sagrada. E Penedo faz parte de Itatiaia. E agora para a gente, ótimo, para a gente para ti? Concluir. Queria que você falasse com o que é que ele chamava mais atenção nele, não como filho, nem como, mas sim como um amigo, né? Sobretudo que vocês eram amigos mesmo. A gente tem acostumado a fazer essa pergunta para as pessoas e é interessante porque cada um responde uma coisa. E eu queria que de um modo rápido. Olha, mais que um pai, por exemplo, autoritário, exigente de estudos, não é? Desde o começo, desde eu muito pequeno, Agostinho me tratou como um amigo mais novo. E ele próprio era contra a estrutura tradicional da família burguesa. O próprio fato de quando ele está casado com Judite, terem criado o Serviço Permanente de Escoteiro, SPS, Scout Permanent Service,
eu acho que foi uma tentativa de criar uma estrutura de convívio familiar que não fosse dentro das estruturas tradicionais da família. Havia uma recusa até disso. E então, é essa recusa ao conformismo, em última análise é isso, é essa recusa ao conformismo que a mim me parece, recusa ao conformismo e afirmação de liberdade, sua e de todos que estejam à volta, que mais o marcava. Que mais o marcava. Então, portanto, para mim, ele foi sempre muito mais um amigo e um companheiro. Basta dizer que naquele rego d'água que nós andámos explorando atrás da casa grande ontem, nós dois, naquele rego d'água ele se divertia fazendo batalhas navais comigo, soltando barcos de papel e bombardeando com pedras. Quer dizer, quem ouvia as palestras de Agostinho da Silva ou lia os livros eruditos deles, não pensaria que ele estaria na beira de um rio a atirar pedras. E não era atirar pedras para fazer companhia ao filho, ele estava a atirar pedras aos barcos porque ele gostava de atirar pedras aos barcos. Quando ele se demite quando o demitem em Portugal por ele se recusar a assinar o tal documento opressivo do governo salazarista, vai lá, um comprometimento ideológico e de submissão ao regime salazarista, ele não ficou triste. Ele tinha ficado com um conto de reis no bolso, 1000 escudos, não era nada. E o que ele fez foi agarrar na espingarda dele, dar comprimido, e foi todo contente de fazer tiro ao alvo. Bom, então, e ele é que me levou o gosto pelo tiro ao alvo. Atirei primeiro com a espingardinha dele. E depois, além dessas batalhas naval, e ele tinha pensado ser oficial de marinha, não foi por questões familiares, sobretudo dos pais dele, da mãe dele, tinha muito medo de ver o filho no mar, medo no sentido por causa das distâncias, não por causa dos perigos. Ele, que tinha um acentuado gosto, lá que eu herdei ou que aprendi pelas coisas militares, por história militar, por armas, etc., ele era capaz de passar uma manhã toda de 4 pés no chão, fazendo guerra de soldados de chumbo com bola de gude, e, por exemplo, um exército de 300 soldados distribuídos numa sala ou numa varanda vazia, e passámos uma manhã inteira a matar soldados de chumbo à bola de gude. Isso já em Penedo, isso já em Tatiaia, ou em Santa Teresa. Entendes qual é? Então, era tratar o menino não como um adulto, como um menino que tem direito de ser a sua liberdade, e que pode ser tratado como um camarada e não como uma espécie de propriedade do pai. Para mim, foi o que mais me marcou. Marca até hoje.